Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Um dia muito esperado, né? Sou Marli, Master Coach. Com muita alegria, com muita satisfação, eu estou aqui fazendo essa live com vocês, porque eu quero compartilhar da minha história, da minha vida, da minha experiência e de tudo que eu tenho estudado, trabalhado, buscado para ajudar as pessoas. Eu sei que algumas pessoas, agora o pessoal vai estar entrando, então todos bem-vindos. Vamos ativar o aviãozinho para trazer mais convidados, né? Então esse é o nosso caminho. O tema de hoje, recolocação profissional no novo mundo do trabalho. Por que não mercado, Marli? Porque agora a jornada é outra. Agora o mundo mudou e você também terá que fazer muitas coisas para mudar essa nova realidade, essa nova jornada profissional, essa nova jornada de business, né, do empreendedorismo. Então nós vamos aí fazer a nossa jornada na noite de hoje para que você realmente leve conteúdo, leve ações. Por isso é importante você ter teu caderno, tua caneta, para que você possa então estar aí preparado para as suas anotações, para aquilo que você veio fazer nesse encontro nosso. Então vamos estar conectados. Aos que já me conhecem, né, prazer estar com vocês mais uma vez. Aos que não me conhecem, que bom ter novas conexões, né? Estou em várias redes sociais, nos canais aí, no site, então tem muita coisa aí que eu já andei colocando também para ajudar você. Então, a minha grande entrega, quando eu digo para você, por que novo mundo do trabalho, eu quero dizer para você que o que era antigamente e o que está sendo feito agora. Então, quando eu falo mercado de trabalho, porque eu não estou dizendo mercado de trabalho nesse título, então eu estou falando mercado de trabalho porque como que era o teu mundo antes da pandemia, de tudo isso que nós vivemos até agora. O mercado que eu vivi, que muitos de vocês viveram, como que era esse mercado? Então toda a questão de preparação, planejamento, recolocação, transição, tudo era focado para a posição que você ocupava, para o teu próximo passo, para a empresa, para a área onde você estava. E eu que vim do mercado automotivo, eu posso dar mais um exemplo para você. Quando estava gerente de recursos humanos, eu tinha uma posição, por exemplo, seja na área de produção ou logística, a primeira coisa que o gestor, o diretor me solicitava é que ele venha da área automotiva. Então veja, nós estávamos falando do mercado automotivo. Então as pessoas se preparavam para desenvolver competências, ferramentas, se preparar para o mercado automotivo, porque ele sabia que saindo de uma empresa ele estaria em outra. Então antigamente, né, muito breve, mas o nosso passado era exatamente esse. É focar tudo para aquilo que você estava caminhando dentro da tua profissão. O que muda agora, Marli? O novo mundo do mercado de trabalho significa que você vai ter que ter outras competências. Como assim? Você terá que ter competências para lidar em qualquer mercado. Você vai ter que lidar com qualquer segmento. Você vai lidar com, se você está na posição de supervisão, de diretor, de dono do negócio, de empreendedor. Então, na medida em que você tem essa consciência que você precisa se desenvolver para estar aonde o mundo está te levando, aí você vai perceber efetivamente que não dá mais para pensar em mercado ou na posição que você estava. Então, quais seriam essas competências? Como tem muita gente que está entrando agora, vamos deixar para mais tarde. Depois nós vamos entender, então, o que é que você precisa fazer para que este novo mundo do trabalho seja a sua realidade. Então, hoje, qual é a minha grande entrega para você?
A minha grande entrega desta noite, desse tempo que você ficará comigo, eu quero te mostrar 2 cenários. Primeiro eu quero falar do atual cenário externo, do mundo lá fora. O que está acontecendo? O que aconteceu com toda essa situação da pandemia, da economia, das flexibilizações de jornada de trabalho? Então, o que aconteceu lá fora? Que agora nós precisamos ter essas novas competências. E também eu quero, do outro lado, colocar o que você vai fazer para mudar o seu mundo. Eis a questão. Porque o mundo lá fora impacta o teu mundo aqui dentro. Assim como se você não estiver preparado com o teu mundo interno, você também não estará pronto para este mundo lá fora. Então, esses dois caminhos que eu vou estar trazendo para vocês, do cenário externo e do seu mundo interno. O que eu já fiz? Marli, o que você já fez para ajudar nessa trajetória? Então, dentro desse meu propósito de ter atuado na área de recursos humanos, de ter percebido como está todo esse momento que nós estamos vivendo hoje, então eu já fiz vários artigos que estão postados aí nas redes sociais, sobre recolocação, transição, sobre as próprias competências, fiz vários vídeos curtos para vocês, temos vários depoimentos de clientes. Então, assim, são conteúdos para te ajudar e também para te inspirar, para você tomar esta consciência de que não dá mais para seguir como segue uma boiada. Você precisa ter os teus diferenciais, você precisa fazer diferente para que você esteja ou seja escolhido na empresa dos teus sonhos, certo? Então, 2 caminhos. Eu vou falar agora sobre o caminho externo, o mundo externo, o que está acontecendo lá fora. Então, eu tenho 3 pesquisas que eu vou apresentar para vocês se situarem o que está acontecendo lá fora que impacta as nossas realidades, o nosso mundo. Então nós vamos falar, eu vou mostrar para vocês as pesquisas que falam sobre a flexibilização de jornada, o home office, quais são os impactos disso, os empregados que passaram a trabalhar em casa, o que mudou na rotina deles, né, como fazer essa gestão aí profissional e pessoal no mesmo ambiente. Uma redução drástica, né, das carteiras profissionais assinadas, né, nós acompanhamos aí as mídias, percebemos o quanto que o desemprego vem aumentando, mas por outro lado, quanto que o empreendedorismo vem também crescendo em várias áreas, isso é importante. E também sobre o abismo social que existe entre as classes sociais, devido à questão da internet. Então a gente pode perceber que isso tem a ver com o ambiente educacional, com o ambiente profissional, né? Então muitas coisas mudaram. Então eu vou falar para vocês a primeira pesquisa que a revista Isto É fez, e eu vou trazer os tópicos que ela elencou para vocês perceberem como o nosso novo mundo ele é real, tá certo? Então essa pesquisa mostra que o Brasil está se assemelhando aos países desenvolvidos. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que, como está caindo o emprego, eles precisam empreender. Para eles empreender, eles precisam desenvolver, usar tecnologias, correr atrás, fazer acontecer. Porque, como nós sabemos, as contas chegam. Então, a gente precisa se reinventar, se renovar, fazer diferente e melhor. A recente reforma trabalhista, ela ajudou na questão das flexibilizações, da questão do trabalho intermitente, toda essa questão. Mas eu ainda digo que nós precisamos ter uma legislação trabalhista 4.0, não é só a indústria 4.0. Como eu vim de RH, eu entendo que precisa ter essa flexibilização para que a gente tenha mais liberdade e a gente consiga fazer essa evolução, certo? O terceiro ponto da pesquisa é a transformação completa do mercado de trabalho. O que isso significa? Que hoje, pessoal, pensem só, nós estamos em 65 milhões de pessoas sem carteira assinada. É grande o volume, né? O que está dentro desses 65 milhões? Estão as pessoas que estão desempregadas, aquelas que desistiram de procurar emprego e aqueles que estão empreendendo. Então, nós estamos falando que este contingente de pessoas dá uma equivalência de 5 para 1.
De 5 pessoas, um tem a carteira registrada, tá certo? A quarta ponto da pesquisa é a transformação tecnológica. A gente pode perceber quantas plataformas, quantas coisas que a gente aprendeu, está vendo, e imagine o que vem pela frente ainda. Então, o ritmo é acelerado, as coisas estão acontecendo de uma maneira muito revolucionária. Então, a gente precisa estar antenado. O que é que eu preciso fazer para que eu possa acompanhar e estar dentro desse novo mundo do trabalho? Inteligência artificial. Vocês que estão nas empresas, imagine quantas empresas estão trabalhando no desenvolvimento da tecnologia da indústria 4.0. Quantos treinamentos a indústria fazendo acontecer, fazendo essa interface, essa interligação entre todas as cadeias, né? Cliente, fornecedor, o sistema interno, fazendo com que tudo isso corra em função de ganhos, redução de custo, ganho de tempo, de produtividade, aumentar a qualidade, automatizar processos. Então, quantas coisas já estão acontecendo? Isso tudo acontecendo, robotizando também, né? As pessoas, vai sobrar pessoas. E o que elas precisam, então, perceber, fazer um plano e chegar lá, porque senão o que vai acontecer de tanta gente sem esse empreender e sem esse mundo do trabalho? Aí nós temos a inteligência artificial que eu falei, agora a transformação digital. Eu pergunto para você que está me vendo agora, quantas plataformas, quantos aplicativos vocês têm no teu celular? 15, 20? Você percebe que quantas coisas que você fazia pessoalmente e hoje você não faz mais? Então veja, nós estamos mudando, a era digital está presente em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A economia compartilhada é outro ponto. Coworking, parcerias, contratos de diversas naturezas, então, e não só locais, mas nacionais, mundiais também. Então eu trouxe 7 pontos dessa pesquisa da Isto É, que mostra todo esse movimento desse novo mundo que nós estamos percebendo. Outra pesquisa que eu quero compartilhar com vocês é do LinkedIn, porque eu acredito também que muita gente que está aqui comigo agora é do LinkedIn, então é minha comunidade, sou fã, né? Então vamos lá. Então acho que tem muita gente aí que está me vendo. E o Guilherme Odre, o editor das notícias do LinkedIn, então ele diz que 50% dos brasileiros podem fazer o trabalho flexível. O que isso significa? Então foi contratada uma pesquisa global, ADP, que ela mostrou o seguinte resultado. Os empregados que foram pesquisados, eles disseram, em 2019, 27% das empresas tinham a flexibilização de jornada. Sabe quanto que está agora, em agosto? 50%. Então praticamente dobrou a quantidade de pessoas que estão trabalhando neste modelo. É o maior índice médio dos 6 países pesquisados. Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, China, a Índia e nós, o Brasil. Estamos nesse grupo aí de empresas pesquisadas. E também as empresas que participaram da pesquisa também mostraram que o ano passado eles estavam com um índice de 24% das empresas pesquisadas tinham o trabalho em home office e hoje são 44%. Então nos 2 indicadores, os colaboradores pesquisados e as empresas, em ambos nós tivemos praticamente o dobro de empresas que estão aderindo a essa flexibilização. E aí eu digo de novo, a necessidade da flexibilização de jornada 4.0, porque olha, quantas coisas estão caminhando em uma velocidade muito grande. Então se a legislação também não tiver este processo, a gente vai para frente, mas daqui a pouco tem que voltar. Por isso que é importante todos os nossos políticos aí fazer esse trabalho aí de olhar de uma maneira diferente para esse mundo realmente novo do trabalho. E aí
A terceira pesquisa que eu quero compartilhar com vocês, da revista Veja, Matheus Leitão, foi da semana passada. O que ele disse? O home office evidencia um abismo social entre os ricos e os pobres. Sabem por quê? Porque o levantamento mostrou que 50% dos entrevistados da classe A estão em home office. E na classe E, que é a mais baixa, apenas 20% conseguindo trabalho. Então, este já é um divisor. Então, as pessoas que não têm um equipamento adequado à internet, elas também poderão perder oportunidades de trabalho. Que isso também não traz, é contra eles, né? Então, além de eles, de repente, não ter uma condição privilegiada, e ainda eles não têm por conta do recurso tecnológico, certo? Então, ele mostra essa pesquisa. Por isso que aqui já começa a primeira reflexão. Veja, se hoje os processos seletivos, esse novo mundo está acontecendo, as empresas, os RH se reinventando, você também precisa se preocupar com essa questão da tecnologia, do seu equipamento, da velocidade da internet, porque se você estiver fazendo uma entrevista da empresa dos teus sonhos e no meio da entrevista você perde a conexão, você já pensou? Então tem que se preocupar sim. Nós estamos na era digital e não tem como ser diferente. Então, eu falei para vocês nesse primeiro momento sobre a questão do mundo externo, olhando lá fora, o que é que está acontecendo. O ramo automotivo, que eu tenho bastante contato, até porque eu vim de lá, tenho falado também com os RHs, e a gente percebe que tem muitos processos de redução de custo, de relocamento de pessoas, de fazer diferente e fazer com menos. Então, como é que nós estamos se preparando para entrar numa empresa para fazer com menos, certo? E agora eu vou começar a fazer a nossa jornada para você olhar no mundo interno. Então, nesse momento é importante você ter teu caderninho, tua caneta, porque eu vou dar alguns passos e é importante você anotar. E aí depois, com certeza, é fazer esse exercício de casa, que é fazer esse olhar de como você está, aonde você está nesse momento, tá certo? Então, como coach, Master Coach, eu vou fazer algumas PPS. Marli, o que é PPS? Perguntas poderosas de sabedoria, que são as perguntas que fazem a gente parar para pensar. Então, eu quero perguntar para você que está aqui agora comigo. Como você está se preparando para o mercado de trabalho, para esse novo mundo? Você já parou para pensar? As informações são inúmeras, a gente sabe, seja pela mídia, seja pela internet, todas as informações estão na sua mão, mas como você tem lidado, interagido, olhado para essas informações e selecionado para fazer sentido com a sua vida. Então, profissionais que se sentiam seguros, estáveis dentro das empresas, foram desligados. Então, qual é a segurança que você tem? O que você está fazendo efetivamente para se preparar? Preparar, mais uma vez, para o novo mundo e não para a realidade que você está vivendo hoje. Que qualificação você tem? Onde você está? Onde você quer chegar na sua carreira ou no seu empreendedorismo? Que ações você já fez este ano? Esta é importante, até você pode compartilhar aqui comigo aqui nas perguntas. O que você já fez este ano? Quantos cursos online você fez? E teve um monte de cursos gratuitos que você poderia ter aproveitado. Quais livros você já leu? Quantos livros você já leu? Então, a gente precisa olhar de quais fontes eu vou fazer a busca para que eu esteja caminhando junto com todo mundo, porque senão eu vou ficar para trás. Qual é o seu próximo passo? Então agora eu vou começar a falar para vocês sobre então, essa preparação, tá? Então agora fiz todo um contexto mais abrangente do cenário externo e agora nós vamos focar então para você. O que você realmente precisa para fazer essa jornada diferente, essa preparação que você vai fazer. Então, o ponto número 1, diagnóstico. Você vai fazer uma geral com você. Que perfil que eu tenho?
Se você está trabalhando, pensa, eu estou nessa posição, estou nessa empresa, a possibilidade de eu crescer existe, não existe, em quanto tempo? Olhe para a realidade que você tem da sua empresa que você está hoje, certo? Bom, se você está na empresa, você diz, não, então eu quero dar meu próximo passo. Então eu estou supervisor e eu quero passar para uma gerência. E aí, quais são os gaps que você tem? O que você precisa fazer para desenvolver? E aí então você tem que já começar a pensar nisso, né? Fazer a análise das suas competências. Sim, das competências que você tem desse teu próximo passo, mas depois nós vamos falar das competências do novo mundo. Então são dois olhares. Então o que é que você tem feito? Você tem participado de alguma comunidade de aprendizados para que você compartilhe informações? Ou você está usufruindo dos prazeres imediatos? É melhor ver um filme, uma TV, do que eu estar olhando efetivamente para a minha carreira. Então, o número 1 faz um olhar, um diagnóstico, um levantamento. Onde é que eu estou nesse momento da minha vida profissional? Ou mesmo, se você que está me vendo, empreende do seu negócio próprio, como é que está, onde você está nesse momento? O segundo são as competências, então, técnicas, profissionais, são as competências que você tem relacionadas à tua ocupação atual. Então, quando eu falo de competência, estou falando assim, planejamento. Você tem efetivamente essa competência? Então, se você está supervisor, você tem a competência planejamento? Lembrando que, eu já fiz o vídeo, mas trazendo aqui, planejamento, você já participou do planejamento do nível estratégico, do tático, ou você está no nível operacional? Então, entender quais são os níveis, as responsabilidades, que livro que você já leu sobre, né? Tomada de decisão, tipo delegação de tarefa, de responsabilidades, gestão da equipe, né? Capacidade de análise crítica, solução de problemas, relacionamentos. Como está o seu relacionamento com os seus pares, com a sua equipe? Gestão de conflitos. Então, quando nós olhamos para as competências, é este olhar que você tem que fazer. Então, você tem que entender que quando você fala de competência, é saber o que fazer, como fazer e por que você está fazendo. Então, aí você está atendendo a competência de uma maneira plena, certo? Muito bem, vamos para o terceiro ponto, que é as entrevistas do processo seletivo. Então, nós fizemos o diagnóstico, você elencou as suas competências e agora? Como é que eu vou então para o mercado me recolocar? Como é que estão hoje as entrevistas? Eu tenho atendido aqui, pessoal, vários profissionais e eu digo assim, faz quanto tempo que você não faz uma entrevista? Ah, 10 anos. Ah, faz tanto tempo. E aí eu tenho vários cases, situações de pessoas que realmente não estão preocupadas com essa questão das entrevistas. As coisas evoluem e as entrevistas também. Então, muitos profissionais ainda vêm com o estilo tradicional das entrevistas. Aquela entrevista que você vai checando os seus dados do currículo e você pergunta o que você faz, como que você faz, que resultados que você tem, quantas pessoas você tem no time, quais são os indicadores, fala das responsabilidades. Então, você está falando do momento atual, do presente, de onde eu estava. Então, tem empresas que usam, muitas empresas, infelizmente ainda muitas empresas usam. Mas aí nós podemos entrar nas entrevistas por competências, que é o tema que eu estou falando. Quando eu falo entrevistas por competências, eu estou falando de fazer as entrevistas olhando para o passado. Então eu vou dar um exemplo. Eu estou te entrevistando para uma posição e eu vou te dizer, fulano, me dá um exemplo de uma situação de conflito que você vivenciou dentro da empresa, como você resolveu esse conflito e qual foi o desfecho, quais foram os resultados, quais foram os aprendizados que você teve. Então, na medida em que você vai me descrevendo o conflito, quem estava envolvido, como ele foi tratado e qual foi o resultado, eu, entrevistador, estou checando se você sabe o porquê, o como e o que você fez.
E aí eu digo, ok, esse candidato tem a competência resolvida, ele sabe como resolver o conflito. Então eu estou falando de algo que aconteceu, então é passado. Ele sempre vai me relatar um exemplo, uma situação da forma com que ele já viveu na experiência profissional dele. E aí nós temos a terceira forma, e eu trabalho aqui nos meus produtos que eu tenho, eu trabalho as entrevistas com ênfase no coaching. Por quê? Porque nós temos que olhar para o futuro. Então perguntas, quem você é agora e o que você quer ser? Ser como pessoa, ser como profissional, qual é o teu próximo passo? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? O seu trabalho está dentro dos valores que você vive, está dentro da missão, está dentro daquilo que você planejou para você? Que realinhamento você precisa fazer? Então, quando a gente fala de fazer entrevista com ênfase no coaching, é exatamente projetar onde é que você quer estar daqui a 2 anos, ganhando quanto, trabalhando aonde, que competências que você já vai ter desenvolvida daqui 5 anos, daqui 10. Aí você pode dizer, pô Marli, como é que nós vamos planejar uma realidade daqui 10 anos? Mas se você não tiver um planejamento, você não chega onde você precisa chegar. Eu estou falando com você aqui hoje porque eu tive muitos planejamentos e muitos gaps que eu fui trabalhando e fui desenvolvendo. É a mesma coisa essa obra que eu tenho aqui atrás, que eu estou fazendo aqui Telepropósito para mostrar para você. A tua vida é exatamente essa estrada. Um dia ela começou, você nasceu e aí você teve a tua infância, adolescência e você está na fase adulta. E aí você tem um caminho, você pode escolher trilhar sozinho neste trilho ou você pode escolher caminhar com alguém no trilho. Mas no final é você que vai ter que dar conta, é você que vai ter que estar lá respondendo, fazendo acontecer, trazendo o resultado e é você que vai viver essa experiência. Não tem como o outro viver por você, tá certo? Então, a entrevista por coaching. Então, a gente sempre vai ficar olhando onde é que você quer chegar, por que você quer chegar, alinhado com o propósito, valores. E aí, nós voltamos para a entrevista. Você está preparado para fazer uma entrevista usando as ferramentas, as plataformas que nós temos? Zoom, Google Meet, telas compartilhadas, as pessoas vendo como que você está desenvolvendo as planilhas, enfim, Skype. Então, como que você está preparado para fazer isso acontecer também? Porque as empresas já estão avaliando. Se na entrevista você já sabe fazer, então é que você sabe. Agora, percebe como é que é necessário a gente estar vinculado com a questão da era digital, da tecnologia. Quarto ponto, então nós estamos falando do planejamento. Olha só, então até agora a gente foi fazendo as nossas buscas, né? De informações, as nossas competências, um diagnóstico, né? E aí entender como que você está se preparando para esses estilos de entrevistas, né? Como você está se preparando para essa jornada de recolocação dentro das mídias também, né? Dentro das plataformas, usando a tecnologia. Planejamento, importantíssimo. Tudo na vida começa com planejamento. Aliás, até o seu nascimento. Se bem planejado, ele já começou com o planejamento dos teus pais. Então, tudo. Você vai fazer um casamento, você precisa planejar. Você vai fazer um curso, precisa planejar. Você vai fazer qualquer área da vida, você quer fazer uma jornada espiritual, você precisa planejar. Tempo, investimento de recursos. Então, como que você vai estar neste mundo novo do trabalho se não planejar? Eu quero compartilhar com vocês também algo que me deixa triste, mas é a realidade. Por 27 anos eu trabalhei nas empresas multinacionais, trabalhei no RH. E eu vou dizer para vocês, de todos esses anos, em torno de 10% dos profissionais tinham planejamento de carreira escrito. Eu hoje atendo profissionais aqui e eu pergunto, você tem um planejamento de carreira? Ah não, tá tudo na minha cabeça, Marli, tá tudo alinhado, eu sei tudo que eu preciso fazer, eu preciso melhorar meu inglês, preciso fazer esse curso, preciso aí. Então, é uma visão mais rasa, porque a pessoa tá olhando só pro
desenvolvimento técnico. E nós precisamos avançar, gente, nós precisamos trabalhar a inteligência emocional e as outras questões que nós vamos ver adiante. Então, como eu vou fazer esse planejamento? Quanto que eu vou investir? Eu vou continuar no ramo que eu estou? Eu participei ano passado de um evento do Sebrae, do Summit, e lá estava uma grande profissional que ela disse, nós temos que passar por 3, 4 carreiras na nossa vida. Então, muitas vezes você está apegado à sua carreira com medo de empreender ou medo de mudar de carreira. Isso é importante, faz parte da vida. E às vezes as pessoas dizem, como fazer isso? Eu também não sei, né? Então, eu quero ter um perfil generalista, eu quero fazer uma carreira de gestão, eu quero empreender. E aí eu tenho um exemplo bem curioso, que eu tive um profissional que me procurou após sair do mundo corporativo, de uma grande multinacional, e ele disse assim, Marli, eu já sei, eu já decidi que eu quero empreender. Tá vendo essa lista aqui, ó? São 18 possibilidades de negócios que eu posso fazer, todos eles. Em resumo, durante o processo de coaching, ele não fez nenhum deles. Então, muitas vezes a gente se ilude com informações rasas, aquelas informações que você busca e não se aprofunda, não faz um plano de negócios e muitas vezes você pode perder dinheiro, pode perder tempo, oportunidades, porque você não está devidamente preparado. Por isso que eu bato nessa tecla, você tem que se preparar sim, tá? O quinto ponto da nossa... Vocês estão anotando, estão conseguindo escrever, anotar os insights de vocês? Muito bem. O quinto ponto são as ferramentas. Para que existem as ferramentas? Exatamente para te ajudar a fazer esse olhar. Existem ferramentas que são de cunho científico. Eu, por exemplo, uso aqui no meu trabalho o SWOR, que é uma ferramenta exclusiva da Florida Christian University. Eu fui formada, licenciada para usá-la, mas talvez vocês que trabalham em empresas grandes conheçam o DISC, PDA e outras ferramentas que têm um cunho de análise do perfil comportamental para desenvolvimento humano, mas tem muitas ferramentas que são gratuitas, são muitas ferramentas que estão nos canais dos profissionais, inteligência emocional, como está a tua vida, a rotina matinal, que é fundamental. Como que as pessoas dizem assim, mas rotina? Não, seguir todo dia a mesma coisa. Como que você planeja o teu dia, como que você planeja a tua semana, como que você planeja o mês? E eu vou dizer para vocês, a maioria dos profissionais que eu já atendi aqui no escritório, muitas delas dizem, eu preciso aprender a ser mais produtivo, eu procrastino as coisas, eu não tenho acabativa. Então, como é fazer esse teu olhar? Porque você tem planejamento, você tem a rotina, você segue, você revisa, você foca naquilo. O que te tira do foco, o que te distrai? Tira do lado, foca naquilo que você tem que entregar naquele dia. Por isso a gente fala, qual é a sua entrega do dia? Qual é a sua demanda que você não pode dormir sem fazer aquilo? Isso é importante. Análise SWOT, por exemplo, é uma ferramenta fantástica. Eu usei muito nas minhas negociações sindicais, na carreira, na vida, no meu negócio hoje. Então é uma ferramenta que a maioria de vocês conhecem, mas não está usando. E eu tive um fato bem curioso de um coach meu mais novo coach que assumiu, ele colocou para mim, Marli, eu preciso de mais uns 15 dias para começar o processo de coaching, porque eu preciso fazer um 5S. E eu logo pensei, 5S na casa dele, porque ele trabalhava tanto tempo. Ele disse assim, mas na sua casa, na sua residência, propriedade? Ele falou, não, Marli, o 5S da minha vida. Ah, então tem o 5S, então ele usou. E eu pergunto para você, quais são as ferramentas que você usa no dia a dia lá na tua empresa, que você já tem essa competência desenvolvida para usar a ferramenta lá na empresa, mas que você não traz para a vida pessoal. Então, lá na empresa você segue um planejamento, você faz o follow-up, você acompanha os prazos, você busca recursos, mas aí você faz para a empresa. Mas você não está fazendo para a tua vida pessoal. Então tem que trazer as ferramentas que você já conhece lá e usufrua na vida. Com certeza,
você vai ter ganhos e vai acelerar a tua jornada. E aí nós falamos de competências comportamentais. E aí é o grande desafio que a gente fala. Eu pergunto para as pessoas que vêm aqui, por que você foi demitido? Até fiz um artigo lá no blog para vocês conferirem. Mas por que eu fui demitido? E aí as pessoas começam a dizer, porque a empresa estava reduzindo, por quê? Então são historinhas contadas. Mas de fato, será que você estava entregando o que precisava? Como estava o seu relacionamento com as pessoas? Muitas pessoas, você já deve ter ouvido isso, porque eu já ouvi muito. A pessoa diz, temos uma posição, gerente de RH, temos uma posição. Aí a gente busca informações, né, nos bastidores para ver quem são as pessoas que são cotadas, são vistas, tem os planos o PDI, né, Plano de Desenvolvimento Individual, os de sucessores, e a gente busca informações. E aí dizia assim, olha, o cara tem tudo, ele tem todas as competências, ele é o cara, mas o relacionamento dele, ele peca. Então nós estamos falando de novo, será que ele tem resiliência? Será que ele tem o mindset da mudança? Será que ele tem a liderança inspiradora? A autoconsciência, o autocontrole, ou a pessoa que age por impulso, que decide e depois vai correr atrás, ou o gestor que machuca as pessoas? Então, como é que ele desenvolve a equipe? Então, quando a gente fala de competências comportamentais, você é contratado, aquele velho jargão, você é contratado pelas técnicas e é demitido pelo comportamental. Então, essa mais uma vez é a chamada. Você precisa enxergar a necessidade de fazer esse desenvolvimento dessas competências. Marli, não sei fazer. Tem. Aí é o próximo passo. Quais são os recursos que você já tem para fazer essa caminhada, essa jornada? E quais são os recursos que você precisa? Um grande recurso, mas um grande recurso valiosíssimo, é o tempo. Que todo mundo nessa pandemia diz, não aguento mais ficar em casa, porque... Agora eu pergunto para você, o que você fez com o seu tempo? Como você geriu esse tempo? Como você usou esse tempo? Sabe aqueles livros que você vai deixando e não lê? O que te fez você zerar essas pendências e o que fez você não zerar essas pendências? Então, quando a gente fala de recursos, a gente pode aprender de muitas maneiras. A gente pode aprender com os filmes. Quantas cenas, quantas negociações, quantas competências você pode enxergar nas cenas dos filmes. Por isso lá no meu blog eu coloco sugestões de filmes de acordo com meus serviços. Mas livros, e depois mais o livro, vocês devem ter ouvido, como eu tenho ouvido também, você tem que ler 30, 50 livros por ano. E eu digo para você, leia menos, mas aquele que você lê, tenta implementar. Tente fazer acontecer de fato na tua vida. Eu li o livro Autossabotagem, por exemplo. Então, aquele livro de autossabotagem, cada capítulo, autossabotagem em cada área da vida. Autossabotagem no profissional, autossabotagem no conjugal, com filhos, com finanças, em cada área da vida, autossabotagem. E aí, eu disse assim, ok, então agora eu vou fazer o exame meu. Em qual área eu posso estar me sabotando? Quais são as sabotagens? Então a gente precisa olhar, experimentar para depois trazer para vocês também. Mas acho que essa é a questão. É usar os recursos que você tem disponíveis. E eu digo para você, quais são os artigos que você leu agora, nesse mês de setembro? Quais foram os artigos que você leu que te trouxe aprendizado e que trouxe algum insight, que trouxe uma ideia, que te trouxe algo para você fazer a preparação, ou incluir no teu planejamento? Quais são os sites que você segue de referência que te ajudam? Quais são as pessoas que você está seguindo que vão te ajudar? Então é muito importante ter esse discernimento. As pessoas estão nas mídias, mas selecione, use critérios. Por que você seguiria essa pessoa e não aquela? Por que você vai ler este livro e não aquele? Não adianta fazer o que todo mundo faz. Você precisa enxergar a sua realidade. Faz sentido para mim? É importante? Então você vai fazer. Mesmo isso que eu estou falando para você. Pode ser que para algumas pessoas não faça sentido. Ok, eu respeito, mas se para você faz,
ou você pode ajudar alguém, use a informação para a tua história, como eu fiz e hoje estou aqui falando para você. E aí nós temos o oitavo passo, que seria identificar aonde você quer chegar. Olha só, aonde você quer chegar. Então, se você está na empresa, qual que é o teu próximo passo? Eu nunca quero ser manager. Eu tenho um cliente que eu atendo hoje que ele diz, eu quero ser um eterno analista sênior. Tudo bem, ele está feliz, ele tem o perfil para isso, ele gosta, ele está realizado. Mas o que é o desafio dele? É crescer de forma horizontal, nas outras cadeias, nas outras áreas que estão interligadas com a área dele. Então você pode também fazer uma jornada nessa direção. Tem pessoas que já estiveram na posição de gestão e não quiseram mais ficar. Tem pessoas que prosperaram como gestores, muitas pessoas que eu conheço, e hoje estão empreendendo também. Então, a experiência, ela só vai ser significativa quando você viver o processo, quando você experimentar. Mesmo quando você ler o livro. E aí você diz, tá, e agora, Marli, como é que eu mudo minha competência? Como é que eu desenvolvo a minha resiliência? Você tem que experimentar no seu ambiente pessoal, no seu trabalho, começar a fazer diferente e perceber o que te bloqueia. Então eu tenho que anotar, putz, eu sei o que fazer, sei como fazer, mas alguma coisa ainda me segura. Isso é uma crença limitante. Então, como fazer a sua jornada se tornar próspera para você se preparar efetivamente nesta caminhada desse novo mundo? E aí, o nono passo, nós estamos falando de buscas efetivas. Quais são as empresas que você quer trabalhar, ou você sonha em trabalhar? Quais são os sites que você se cadastra? Quais são as empresas que você olha e diz, e nesta empresa eu gostaria de trabalhar, neste ramo, quero diversificar, eu estou numa empresa pública, eu quero ir para uma multinacional, estou numa familiar, eu quero ir para uma multinacional. E eu vou dizer para vocês, no ano de 98 a 2000, eu trabalhei numa empresa familiar. E aí eu disse assim, a partir de agora, eu só vou começar a trabalhar, não importa o tempo que eu fique, se eu estiver numa multinacional. Esta era a minha estratégia. Sair da empresa familiar e ir para o mundo multinacional. Então você pode traçar estratégias. Qual é a estratégia que faz sentido para você nesse momento? Tá certo? Ah, eu quero empreender. Então você já fez o Empretec? Tem que fazer. Que livros que você já fez do empreendedorismo? Quem você segue da área do empreendedorismo? Então, é sempre uma caminhada, uma jornada. Lembrando que sempre a responsabilidade é sua, a autorresponsabilidade é sua. Se você está onde está, é porque você faz o que você vem fazendo. Agora, se você quiser mudar, ter algo maior, diferente, ter resultados extraordinários, você precisa começar a fazer outras coisas. O seu currículo, outro aspecto importantíssimo dessa jornada. Fazer aqueles currículos colocando responsabilidades não dá mais, gente. Nós temos que ter um currículo atrativo, aquele currículo que chame a atenção das competências que você tem, o currículo dos seus resultados. Fazer um currículo que a pessoa olhe e diga, uau, um excelente currículo. Então, dentro de uma metodologia, dentro de um padrão, selecionar informações, se preparar para defender o que você está colocando ali no currículo, né? O LinkedIn é outra ferramenta, é a ferramenta, a plataforma número 1 que os RHs procuram profissionais. E como está o seu perfil lá? Como está a sua foto? Como estão os seus resultados lá? Então é importante, porque ali é o teu primeiro cartão de visita. As empresas vão comprar o seu perfil no LinkedIn para depois conhecer você pessoalmente, ou pelas mídias, né? Mas é importante você ter esse cuidado. Então, tem que fazer a revisão, olhar, aprenda. Tem muitos vídeos aí que ensinam como fazer um perfil adequado. E aí nós temos o networking,
que é fundamental também nessa jornada. Não tem como. Muitos profissionais, eles fazem networking com as pessoas que estão naquela empresa. E eu digo para você, como fazer networking com pessoas que não são exclusivas da empresa que você trabalha, através de eventos. Então você vai dizer, Marli, mas agora é pandemia. Ok, mas que formas nós temos para fazer networking? Eu estou falando com vocês hoje, muitas pessoas vão começar a se conectar e no inbox nós vamos compartilhar e nós vamos a pessoa vai vir aqui, vou tomar um café, vou falar do meu trabalho. Então nós estamos criando interações, conexões. Você tem se conectado com as pessoas por afinidade, pelos valores, por quais razões? Porque é muito comum você ter um networking com as pessoas que você está trabalhando. Depois você esquece da pessoa, você foi para outra empresa, o mundo, as coisas mudaram, as coisas fluíram e você não lembra mais daquela pessoa. Mas aí aquela vaga, aquela empresa, está lá aquele fulano. Aí você diz, oh meu Deus, eu preciso falar com ele. Mas depois de tantos anos? Então como fazer a manutenção, como nutrir, como cuidar dos relacionamentos? Querendo ou não, gente, hoje tudo se resume em relacionamento. Indicação é relacionamento. Construção de network, eu posso aprender com as pessoas, eu posso compartilhar, eu posso ajudar, eu posso ser ajudado, eu posso... Quantos benefícios existem no networking? Então é fundamental você ter essa preocupação das conexões networking. Marli, depois de tudo isso que você falou, putz, eu ainda não sei qual que é a minha jornada, eu ainda tenho dúvidas, eu ainda não sei se eu estou no caminho, se eu vou fazer isto ou aquilo, se eu mudo de carreira, se eu me aposento, o que eu faço? Aí não tem jeito, né? Aí você tem que vir falar comigo. Aí nós temos o outplacement, aí você tem o executive coaching, e aí você pode começar uma jornada comigo. Mas você pode vir fazer um approach comigo. Sim, gratuito, eu te conheço, você me conhece, a gente faz uma identificação dessas demandas e aí você avalia, toma a decisão, mas você pode começar uma jornada de transformação sozinho com tudo que eu já dei, mas se isso não for o suficiente, você pode buscar profissionais que vão te ajudar para você, porque você merece ter uma vida próspera, você precisa ter uma vida diferente, porque pensa em vocês, os nossos pais, por exemplo, meus pais foram agricultores, então para que eu estivesse aqui, eu tive que romper quantas barreiras, quantos bloqueios, quanta jornada eu tive que fazer para eu estar aqui. Mas muitos de vocês já estão aqui, numa capital, vocês estão na cidade, vocês têm acesso à informação. Então, por que não usar isto para o desenvolvimento, para vocês chegarem num lugar, num outro nível? Muitas pessoas elas estão no nível mediano. E aí eu digo assim, tá, e o que você vai fazer para chegar no nível extraordinário? O que você vai fazer para entregar mais? Ah, mas tá bom assim. Não tá bom, porque nós estamos acostumados. Então nós temos que mexer nas nossas crenças, sair da zona de conforto, para que a gente possa ter uma vida mais próspera. Então essa é a questão. Agora eu quero colocar para vocês a grande entrega. Lembra que eu falei lá no começo da nossa conversa? Qual seria a minha grande entrega? É mostrar para você o quanto que o cenário externo estava fazendo trazendo esses impactos, né? Pandemia, economia, flexibilização de jornada, nem todos têm internet, menos carteira assinada, mais empreendedorismo. Então a gente falou lá no início de todo esse cenário externo, quanto que eles estão impactando aqui. E aí eu digo para vocês, eu falei, você precisa olhar para o teu mundo interno. Então a gente fez agora uma jornada de 12 passos para você olhar para o seu mundo interno e dizer, ok, eu preciso fazer outras coisas do que eu já venho fazendo. Você que já faz, parabéns, você já está um passo adiante. E é muito legal quando a gente encontra pessoas que dizem, eu já estou fazendo isso, eu já tenho aquilo. A gente compartilha, aprende, troca, então faça isso.
E agora eu quero dizer para vocês, você pode estar se perguntando, Marli, quais são então as competências que você falou desse novo mundo do trabalho? Então essas competências, pessoal, nós estamos falando das competências que vão virar a chave do seu mindset, a chave da sua vida, a chave da sua carreira, a chave do teu mundo financeiro. Então, a grande entrega desta noite são quais são as competências que eu preciso desenvolver, me preocupar, que eu vou poder performar em qualquer posição, em qualquer área que eu atue, em qualquer empresa, se é no meu negócio próprio ou não. O que é que você precisa fazer para que você tramite em todos esses níveis e você tenha essa prosperidade. Então não tem, anote aí, isso é importante. Isso vai fazer a diferença na tua vida. Inteligência emocional é a competência número 1, são as competências comportamentais. Se você tem isto, gente, não tem como você não ser próspero em todas as áreas da tua vida. É o que as empresas vão buscar, estão buscando, é o que o mundo está exigindo, não só aqui, mas nas pesquisas mundiais, estão buscando exatamente pessoas que têm essa competência fortalecida, desenvolvida em todos os níveis, empatia, tudo que se fala em termos do comportamento. A segunda grande competência, até porque nós vimos na pesquisa que nós estamos caminhando muito para o empreendedorismo, então não tem como. Nós precisamos entender mais sobre gestão financeira, mentalidade de business para esse empreender. Então, primeira, inteligência emocional, as competências comportamentais. Segunda, gestão financeira, mentalidade business, empreendedorismo. Terceiro, tudo está, hoje eu falei para vocês no início, nós estamos na era digital. Então, como viver neste mundo sem tecnologia, sem saber usar as plataformas, sem marketing digital? Não tem como. Então, é uma competência relacionada à tecnologia que todos nós precisamos buscar, sim. Eu estou fazendo uma mentoria para aprender a desenvolver essa competência minha, inclusive. E depois você olhar para todas as competências que você já fez no passo a passo da sua carreira atual. Então, nós estamos falando de que nós temos nortes, nós temos caminhos. Você fazer um planejamento do que você vai fazer para desenvolver essas competências, buscar essas experiências, fazer acontecer para que você tenha esse mindset diferenciado, com certeza eu garanto para você, você vai chegar lá. Você vai estar na empresa do teu sonho, ou você vai empreender e você vai ter o resultado que você espera. Acredite em você, você pode, você tem potencial. Faça tuas metas, exagere nos resultados das tuas metas. As pessoas dizem, não, vou crescer 30%, 15%. Gente, nós não estamos usando o potencial. Então vamos nessa direção, vamos nessa caminhada. Acredito que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo, porque os recursos estão aí e nós precisamos usar melhor o nosso tempo ao nosso favor. Aliás, e usar a nossa máquina, nosso cérebro também, para nos ajudar a fazer essa jornada de forma extraordinária. Então, você que esteve comigo hoje, a minha gratidão. Que bom que você usou esse tempo para ouvir alguém falar de coisas que você pode utilizar na tua vida. Então, agradeço de coração por você estar aqui. Me siga nas minhas redes sociais, fale comigo no inbox. Aliás, as perguntas que vocês têm, mande todas elas no inbox, porque uma horinha, gente do céu, é muita coisa que eu quero falar, né? E eu preciso daí, ou eu falo ou eu respondo. Então, vamos estar juntos aí no inbox, conversando. Eu vou responder todas as perguntas e quem quiser agendar comigo, eu já estou te aguardando com um cafezinho especial aqui. E ó, um brinde a todos, gratidão e até a próxima live, até o próximo encontro. Um abraço.